Então, a gente está hoje no segundo encontro, na segunda mesa, do segundo ciclo, do ciclo de cenas de culturas imateriais, que deu início no início de julho, e é um programa pensado aqui pelo Museu de Arte do Rio, do Museu de Arte Moderna do Rio, para pensar um programa que acompanha a exposição A Memória é uma Invenção. E nesse encontro, a gente se propõe a pensar como as diversas manifestações da cultura imaterial podem estar dentro de um museu, né? Então, nesse dia de hoje, a gente tem como convidados Noam Carlos, Noam Moreira e a Joana Ticuna, que vão compartilhar um pouco das suas experiências de ritmo e canto, tanto na experiência indígena quanto nos candomblés. Eu vou estar aqui no processo de mediação junto com vocês hoje. Eu sou o Gilson Plano, sou coordenador de educação aqui do MAMRIO. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou um homem negro, tenho 33 anos, uso barba, estou usando um óculos redondo, e tenho cabelo crespo curto, e estou numa sala com vários cartazes e planilhas atrás de mim. Então, a dinâmica de hoje, a gente tem duas falas, né, as falas de Joana e Noam, e depois a gente tem um segundo momento de discussão, de debate, com a contribuição de todos. Então, eu vou passar a palavra para a Joana, para que ela comece, e logo em seguida a gente continua com o Noam. Vou pedir para a Joana e depois para a Noam, das suas falas também se autodescreverem. A gente está nesse processo de pensar os processos de inclusão também. Então, a gente pode começar dessa forma. Joana, seja bem-vinda. Numa gap, pachawe jagu, chama kaganyanka, pecharu moinha mãe. Java nem gunua, pema tidel nyanka, orimani chitain, nhema pecharu moinha, mointima. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse encontro tão importante. Eu me chamo de Joana, eu sou do povo Ticuna, eu sou do estado do Amazonas. O povo Ticuna é o povo mais numeroso da Amazônia brasileira, falante de uma única língua, que é a língua Ticuna. Também somos conhecidos como o povo Magatá, que significa o povo pescado. O povo ticuna fica localizado na região do Alto Rio Solimões, já na fronteira com Colômbia e Peru, né? Fica a 1.106 quilômetros de Manaus. Atualmente, eu estou morando aqui no Maranhão, em São Luís, conhecendo essa diversidade do nosso país, né? Eu sou cantora, tenho uma trajetória há mais de 15 anos de luta e de resistência na música indígena, né? Só canto na língua materna, que é na língua ticuna. Minha formação é na área de comunicação social, sou a primeira jornalista indígena formada no estado do Amazonas, mas atuo mais como cantora, divulgo o meu trabalho, mas também faço jornalismo independente, né? Tenho um portal de notícias indígenas, portal da Joana Ticuna, enfim. Aí eu fico sempre divulgando também o meu trabalho nas redes sociais. É um prazer estar aqui com você, Gilson, né? Noam, outros demais que estão aqui. Para mim é uma honra estar falando aqui sobre esse trabalho e sobre a música, né? O canto, os ritmos, é o que eu tenho feito há mais de 15 anos, divulgando a musicalidade ticuna. Bom, para iniciar, o meu povo é um povo muito musical,
né? Desde criança, a gente participa, né, das cantorias, a gente participa dos rituais do meu povo, que é um ritual que se chama Ritual da Moça Nova, né? É, ainda pequena, eu me mudei para Manaus, né? Eu acho que eu tinha uns 8 anos para 9 anos, eu me mudei para a cidade de Manaus, com os meus pais, né? Que meu pai teve que ir na década de 80 para Manaus a trabalho, e aí logo depois nós fomos para lá, já na década de 90, né? Eu acho que em 91, 92 eu me mudei para Manaus. E aí começou toda essa resistência, né? Através do meu trabalho como cantora, já participava muito de rituais na minha comunidade. Sou nascida na aldeia chamada Umariaçu, que já Umariaçu 2, são duas comunidades, Umariaçu 1 e Umariaçu 2. Eu sou da comunidade Umariaçu 2. Fica já no município de Tabatinga, já bem na fronteira com Colômbia, né? Ali já é fronteira com Colômbia e Peru. E aí a gente é muito ligada até com a musicalidade colombiana e peruana. Porque tem o chicuna peruano e tem o chicuna colombiano, né? E tem o chicuna brasileiro, que falam uma única língua quando se encontram, a língua ticuna. Essa é a diversidade que se tem ali na minha região. Como o povo ticuna é um povo muito cantante, então minha mãe também é cantora, meus parentes, o povo ticuna é muito cantante, eu não segui outro rumo, né? Em Manaus, já onde eu iniciei todo o meu trabalho como artista indígena, como cantora, tomou um pouco de rumo, né? Eu vou falar primeiramente sobre a minha vivência, né? Porque todo o trabalho, o canto, para mim, é uma conexão que eu tenho com meus ancestrais, né? Uma partilha que eu tenho, o que eu aprendi, né, com a minha avó. Minha infância foi na minha aldeia, porque depois eu tive que voltar para a aldeia novamente. Aí eu só pude voltar aos meus 12 anos para Manaus. Então, minha infância, minha adolescência, assim, minha pré-adolescência foi toda na minha aldeia, e eu pude participar muito, né, da vivência com a minha avó, das histórias contadas por ela, da criação da unidade do povo ticuna, né, como foi, né, que o povo ticuna surgiu. Aí tem toda uma história da cosmologia, e eu ouvia muitas histórias, né, da criação, quem criou o povo ticuna, né? O povo ticuna, ele veio de um rio chamado Évora, né, que é um rio sagrado, é um lugar imortal do povo ticuna. E o povo ticuna eram os animais, né? Era um peixe. Então, o Joí, que é o deus do ticuna, pescou nesse rio chamado Évora, e pescava cada ticuna, várias pessoas ele pescou e dividiu, né? Dividiu os ticuna para poder os ticuna se reconhecerem entre a sociedade dele. No caso, no momento que o Joí vai dando clã para cada ticuna, né? Eu pertenço ao clã de onça, meu nome Joena tem um significado, significa onça que pula no rio. E aí, por causa do meu pai, né? Porque meu pai era clã de onça. Já minha mãe, ela é clã de arara, ela é de pena e meu pai é de pelo. Então, são clãs diferentes, então eles podem casar, porque são clãs diferentes. Somos 13 clãs. Clãs de arara, clã de onça, clã de garça, clã de mutum, clã de genipapo, buriti, enfim, até de instrumento chamado Havaí. Então, são vários clãs. São clãs diferentes, né? E eu sou casada com um descendente do povo Guajajara, né? Ou seja, meu filho já não é mais... meu filho já não é, como é que eu posso dizer? Ele nasceu já com descendentes do povo Guajajara, então o pai não é ticuna, então ele herda o nome da minha mãe, né? É clã da minha mãe, que é clã de arara, mas geralmente quem não é ticuna, que não é ticuna, eles dão clã de boi,
né, que não tem pintura, não tem, enfim, que não tem clã, né? Então, os ticunas chamam essa criança que nasce de não indígena ou de outros povos é considerada clã de boi, né? Então, aí surge a minha história, né? Da musicalidade, começo a escrever as minhas composições conforme a história que a minha avó que me contava, e também e os clãs, né? Tem uma canção que fala sobre os clãs, tem as canções que falam sobre a criação da humanidade do povo ticuna. Recentemente fiz uma canção que fala sobre a esposa do Joey, que se chama Tetiarugui, né? Tetiarugui é uma fruta que se chama umari, né? Então, ó, tem toda uma história de como é que, né, surgiu. Nós vemos de frutas, nós vemos de animais, né, nós vemos de peixe. Por isso essa nossa luta também, né, pelo território. Quando hoje está acontecendo uma mobilização e a gente está lutando pela preservação do nosso meio ambiente, pelos nossos territórios, né? E tem toda uma trajetória. Então, minha música ela foi entrando nesse ritmo mesmo de cultura, né? De mostrar para a sociedade não indígena conhecer essa diversidade que tem no nosso Brasil. Então, são várias histórias contadas, né? Que eu fui criando em cima dessas histórias as minhas composições, né? E aí tem as composições que falam sobre a minha história, né? A história do meu povo, e tem as canções que eu crio que fala sobre essa resistência toda que os povos indígenas enfrentam, né? A gente conhece a luta e a resistência dos povos indígenas aqui no nosso país. E tem as cantorias de rituais, que são as cantorias sagradas, né? Como as cantorias de ritual da Moça Nova, porque tem toda uma história da Moça Nova, né? Ritual da Moça Nova é uma menina que fica isolada durante um ano, que ela só pode ter contato com a mãe, com a avó, com a mulher, né? Ela não pode ter contato com o sexo masculino. Esse momento que ela está isolada na casa é o momento que ela está aprendendo a conhecer, né? A fazer, conhecer as histórias que é contada pela anciã, onde ela vai aprender a fazer artesanato, né? Onde ela está sendo orientada pela mãe, pela avó. E esse é um processo, e quando ela quando ela vai terminar certo artesanato que ela vai entregar, aí é o momento que chega também o ritual, né? E é o momento que ela vai passar da fase, né? Quando ela entra na fase da puberdade, quando ela vai menstruar pela primeira vez, é o que começa a festa dela. E aí, hoje em dia, a festa da Moça Nova, ela não fica mais durante um ano, ela fica 3 meses isolada, até 2 meses, né? É um período, é um processo assim. Desse ritual, quando, por exemplo, se eu tiver uma filha, aí eu tenho uma filha, aí eu tenho que apresentar minha filha para minha comunidade, e aí eu já tenho que apresentar ela e dizer que ela vai passar, eu vou fazer ritual com ela. Então, no momento, eu já estou entregando a minha filha para a comunidade, né? Então, e também para momentos que a gente tem uma conexão com nossos ancestrais, né? Já apresento ela, né, para o Joey, para o Ipi, que são os heróis místicos do povo ticuna, e eu não posso, né, depois dizer que eu não vou fazer, porque se eu não cumprir essa promessa, aí a minha filha ela pode ter outros caminhos diferentes, né? Então eu tenho que cumprir, ela tem que passar por essa fase, ela querendo ou não, mas a mãe já entregou, né? Então ela precisa realizar esse ritual, né? Então esse é o processo e que tem, né? Tem que obedecer, né? Coisas da natureza, e aí, enfim.
e é ritual, é preciso respeitar. E aí, no momento que eu apresento ela, ela tem que fazer, né? Chega à fase de 12 anos, 13 anos, assim que ela menstruar pela primeira vez, é o ritual, né? E esse é o processo, como eu já falei, é o processo que ela está sendo cuidada pelos mais velhos, pela mulher mais velha, né? E aí é o momento que chega, enquanto os pais, os irmãos, os homens, o avô vão fazer a roça, vão fazer toda uma uma casa grande de festa para a festa da moça nova, né? E aí quando chegou o ritual da moça nova, eu já preparada, né, pela mãe, pela avó, e aí começa o ritual, arranca os cabelos, né? Fio por fio, arranca os cabelos, né? Até ela ficar sem cabelo, ficar careca mesmo, é uma renovação e que é sagrado, né? Assim, todo o que a moça, né, vai usar no corpo, até adereços, né? Como, inclusive, esse é um dos adereços dela, que é Havaí, né? Ela usa esse Havaí tudo no corpo, pintada de genipapo e de urucum, né? É o momento da proteção dela, é o momento de cantos, é de ritual mesmo, né? Então, as cantorias que é cantada lá, eu não posso cantar como qualquer momento meu, né? Onde eu quero chegar com isso? Que tem cantorias muito sagradas que não sou permitida a cantar como para um momento comercial, né? Vamos dizer, aquele momento é sagrado, então eu não posso cantar assim, eu preciso ter permissão, né? Porque qualquer canto que a gente cantar, até no palco mesmo, qualquer lugar, a gente precisa pedir permissão, né? Então, sempre faço isso. Esse é o meu trabalho e eu via muito a minha avó fazendo isso, né? Então, eu não faço outras cantorias de ritual assim para qualquer momento, né? Aí, voltando recentemente para minha aldeia, eu pude conversar com a minha avó, porque a minha avó faleceu, né? Eu conversei com a irmã dela, que também é uma grande cantora de ritual, é uma das cantantes mesmo que sempre está nos rituais das comunidades, porque a minha região, onde é o povo mais numeroso da Amazônia brasileira, então são várias comunidades, então em cada comunidade tem ritual, então ela é muito convidada para fazer as cantorias de ritual da moça nova, né? E aí, quando toda essa trajetória de conhecimentos que eu tive, né, para entender a musicalidade, como é que eu usaria a minha música, quando eu me mudei para Manaus, já tomou um pouco, como é que eu posso dizer, um rumo, assim, um caminho diferente, né, da música tradicional que era cantado tanto na minha aldeia. E aí, no momento que eu chego na cidade, né? No momento porque na cidade de Manaus a gente também tem uma comunidade, né? Onde a gente mantém as nossas tradições, a nossa cultura, os cantos, os ensinamentos até para as crianças que já nasceram na comunidade. A gente continua preservando isso, né? Na cidade, mas com esse cuidado, né? Que eu falei, essa permissão toda que a gente tem que ter cuidado. E aí eu tomei esse rumo na cidade de Manaus para cantar, né? Nas praças, nas universidades, e tomou outra proporção também, porque Manaus, a gente mora na cidade enquanto indígenas, é outro desafio que a gente enfrenta, né? Então, as minhas composições enquanto artista, né, já foi falando desse momento de resistência, né? Então, hoje, eu uso não minha música como vamos dizer que é comercial, não, mas eu uso a cantoria como uma ferramenta de resistência mesmo, né? É minha maneira de fazer a minha política, né? É minha maneira de dar voz através da cantoria, de que a gente existe e que a gente vai continuar resistindo toda essa opressão do governo que a gente enfrenta, né? Enquanto indígenas que vivem na cidade, na aldeia,
porque se tomou esse rumo, né? Então, a minha música, ela me fortalece muito, as minhas cantorias, que fala sobre... fala, tem canções minhas que falam sobre a floresta cura, nós somos a floresta, né? Fala sobre a importância do nosso território, a importância da preservação do meio ambiente, fala sobre a proteção dos animais, né? Então, a minha musicalidade é muito falado sobre isso, mas também tem as cantorias que eu faço de ritual, já que eu tenho uma permissão de fazer essa cantoria, então eu tenho uma cantoria de ritual, tenho umas cantorias contemporâneas que eu já usei no violão, né? Aí eu já atravessei um pouquinho diferente para mostrar que enquanto indígena a gente pode ser o que a gente quiser ser, né? Tomar essa outra proporção de mostrar, tirar pensamento das pessoas que não conhecem a história dos povos indígenas, né? Mostrar que a musicalidade indígena ela pode ser o que ela quiser também, né? Eu posso usar ela usando violino, piano, né? Eu posso usar outros tipos de instrumento dentro da musicalidade. Tanto que uma das canções que eu compus recentemente está no meu segundo trabalho, eu escrevi um livro CD, se chama Vidia que é o nosso canto, o significado. Nesse CD tem uma canção falada sobre Tetiarugu, que eu acho que eu até falei no começo da minha fala. Tetiarugu é uma história da ticuna, que era uma fruta, né? A fruta umari é uma fruta regional do estado do Amazonas, e ela se transformou numa pessoa, né? Isso tem toda uma história para ela virar a esposa do Joey, a minha avó me contando. Então, em cima da história, a minha avó canta o ritual, né? Ela começa a cantar a música original ritual, e em cima disso eu comecei a compor, né? A versão do jeito que eu entendi, eu comecei a compor a música, e aí eu canto ela capela com os instrumentos, né, tradicional do meu povo, e aí chamou tanto a atenção e a gente atravessou ela de uma forma totalmente diferente, essa mesma canção que tem toda uma história, e ela virou remix, né, estilo eletrônica, né, então ela continua sendo uma música indígena, musicou ela com música eletrônica, né, remixado pelo DJ Eric Perena, que é um artista também indígena, jornalista, e musicou. Então, a música ela pode ser o que ela vai encontrando essas fronteiras, esses pontos diferentes, né, a música indígena. Então, eu tenho feito muito isso, esses ritmos de tradicional para contemporâneo, para mostrar, né, para as pessoas que os povos indígenas eles são mais do que aquilo que é contado, né, nos livros que fala sobre a vida dos povos indígenas, que romantizam muito essa história dos povos indígenas que a gente já conhece. Então, a gente vai atravessando esses caminhos diferentes para mostrar, né? Afinal de contas, os povos indígenas, povos originários, é diverso, né? Somos mais de 300 povos, mais de 200 línguas faladas, então somos diversos, cada povo tem sua cultura, né? Cada povo tem sua particularidade. E aqui eu falo do meu povo, enquanto ticuna, né? A musicalidade do povo ticuna, o ritmo da música do povo ticuna, que eu, enquanto artista, cantora, eu tenho procurado outros caminhos para mostrar, né, essa linguagem da musicalidade, porque eu tive a vivência, né? Então, eu ensino muito para as outras pessoas a minha oralidade, porque é assim que eu aprendi, né? É isso que eu continue fazendo, e tenho ensinado para os meus filhos também, né? Para os meus primos, para as minhas sobrinhas, para as crianças, porque esse é o caminho que eu faço, né? Eu sou só mais um caminho, né? Sou mais uma que os outros, né, vai seguir esse mesmo caminho para mostrar que a gente está resistindo, né, a tudo isso, e o meu trabalho virou essa resistência, né?
através da minha música. E eu acho que já está acabando o meu tempo. Vou só, antes de finalizar, eu queria mostrar esse canto que a gente trabalhou recentemente, né, que eu gravei junto com esse parente DJ Eric Terena, ai meu Deus, não consigo falar, remixado na musicalidade eletrônica, né? E aí tem outro trabalho que está surgindo aí também, que está tomando essa proporção, né, de que a música ela vai se descobrindo, né? É isso, ela vai ecoando outros lugares, ela vai se descobrindo, e eu tenho descoberto, né, com isso também, enquanto indígena. A música é assim. Pere e não é naguta pema cha utue natiga jate tiarugu kamanga nani utiga jate tiarugu kamanga nani utiga jate tiarugu era me etini jate tiarugu joy ipi mana nume jate tiarugu uka joy pipi nagamana nume jate tiarugu uka tetiarugu 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 Tavizego patetiarugu tetiarugu 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 Então, esse é um canto do Tetiarugu, que significa umari, a última do umari, que é uma fruta. E esse a gente faz na hora que a anciã vai puxando, né, a cabelo da moça nova, aí ela vai cantando com a moça nova durante o ritual, aí ela vai arrancando, né? Conversando com ela e vai arrancando os cabelos, aí né? Então tem essa cantoria, aí eu fiz uma cantoria, eu sempre finalizo cantando né? Quando é um canto tradicional, assim. É isso. Acho que já foi meu tempo. Obrigado, Joana. Deixa eu voltar aqui. Acho que estou na tela. Joana, muito obrigado. Fiz várias anotações aqui para a gente conversar daqui a pouco. Eu vou chamar Noan agora para compartilhar com a gente também a experiência dele e no final a gente conversa sobre tudo. Noan? É Caçan, Inian Bobô. Boa tarde a todos. Exu, Copalaru, Mojubá, Exu Cocorocopio, Exu Cocorobijá, Exu Lalu, Mirioco, Ocuta, Ocuri, Copalaruí. Pedindo licença ao senhor da fala, o senhor da comunicação, né, que é Exu, é o senhor da dinâmica, né, o mensageiro, o nosso mensageiro, aquele que leva a nossa mensagem, a nossa
nossas questões a Olorum, aos orixás, né? Ibarabuabu, Mojubá, Elepacoxé, Exuá, Queção, Mojubá, O Mudecu, Ico, Ibarabuabu, Mojubá, Elebaré, Exuana, Ibarabu, Mojubá, Elepacoxé, Ibarabu, Mojubá, O Mudecu, Ico, Ibarabu, Mojubá, Elebaré, Exuana. Então, já pedi permissão ao homem, né, que nos guarda, que toma conta dos nossos caminhos, o Senhor das encruzilhadas, o Senhor da fala. Espero que minha fala chegue bem aos ouvidos de vocês, ao coração de vocês. Sou Noan, sou um homem negro de terreiro de Candomblé, tenho 30 anos, sou nascido e criado no terreiro Ilhéu Miojuaru, Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, Miguel Couto, comunidade fundada por minha avó carnal, Mãe Beata de Iemanjá, em 1985. Né? Nós somos descendentes do terreiro do Alaqueto, né? O Ilê Maróia Laje, que fica no Matatu de Brotas, né? Ao qual minha avó foi iniciada por Dona Olga do Alaqueto. Né? Nós somos do Candomblé Queto e Urubá. Né? Nós preservamos a linguagem iorubá, né, dentro do terreiro, né? Uma linguagem que nos permite nos comunicarmos, sabermos do outro, conversarmos com o orixá, conversarmos com o universo, né? O orixá é a natureza, e da natureza vem a musicalidade, né? Do som das águas, vem a musicalidade do coração, do nosso corpo. Eu fui nascido e criado dentro do terreiro, escutando os atabaques tocando, né? Dentro da minha nação, que é Queto, nós temos uma orquestra que é formada por 3 atabaques, né? Que são os ilus, o rum, umbi e lé, e nós temos o agogô, ou gan, que significa relógio, né? Tempo, aquele que marca o tempo, né? E aí, dentro dessa organização do que é essa orquestra do Candomblé, nós temos a pessoa que é responsável por cantar, por puxar os cânticos em Iorubá, né, em saudação aos orixás. Né? Então, nós se aprendendo, escutando as festividades à noite. Eu cresci ali aprendendo, escutando o toque e o som dos atabaques. Né? Eu sou iniciado para Oxalá, fiz santo com 11 anos de idade, né? Mas eu já tinha eu nasci dentro do terreiro e minha avó dizia uma coisa, que a folha só cai no tempo certo. Então, quando chegou o tempo de eu me iniciar, eu me iniciei. Né? E essa vivência me permitiu, hoje, ter um trabalho muito interessante com percussão, né? Com música, ter uma sensibilidade aí muito maior e trazer essas informações e essa formação para a vida, né? E ter essa sensibilidade que eu falo, que essa vivência me permite, que orixá me permite, né? Porque eu crio uma comunicação e um diálogo com isso de forma própria e de forma ancestral também, né? Porque minha avó, ela é falecida há 4 anos, vai fazer 4 anos, e minha avó era iniciada para Iemanjá. E toda vez que se canta uma cantiga para Iemanjá, eu automaticamente já relembro, eu lembro do que é minha avó, do que é essa imagem materna, né, do que foi minha avó, do que é essa essência, porque para a gente, os nossos entes, né, a nossa família, ela não morre, né? Nossos entes queridos, eles não morrem, eles fazem uma passagem e vão, né, descansar em outro lugar, mas eles estão presentes conosco. Então, toda vez que se canta para Iemanjá, eu automaticamente lembro de quem é minha avó, lembro de toda a história que eu passei com ela, dos meus aprendizados, da minha vivência com ela. Né? E dentro do Candomblé, nós começamos sempre, antes de tudo, de toda obrigação que se faz, nós começamos saudando Exu, né? Que é justamente ele que é responsável por nos guardar, por proteger nossas porteiras, a porta de nossa casa, para que o inimigo não entre,
né? Ele que nos avisa quando está chegando o inimigo também, né? Como eu falei, ele que leva ele recebe nossas oferendas e ele que leva nossas questões para os orixás e para o Olorum, que é Deus, né? E aí nós começamos com Exu, né? Nós temos uma festividade à noite no Candomblé, no terreiro do Candomblé, Quito, uma organização chamada Xirê, né? Que o Xirê, ele nada mais do que é convidar os orixás para o festejo que está acontecendo ali, ou para aquela brincadeira, aquela socialização que está acontecendo ali. E aí nós começamos o Xirê cantando para Ogum, né? E aí, a partir daí, nós temos uma sequência, né? Nós cantamos de Ogum, né? Abrimos com Exu, depois de Ogum a Oxalá. E os ritmos, eles são diversos, e os cânticos também. Os cânticos em Yorubá, eles falam de uma certa passagem de cada orixá, de feitos de cada orixá, de problemas de cada orixá, de questões de cada orixá. Então, se tem momento certo para cantar algumas coisas, né? Tem coisas que não podem ser cantadas fora de ordem, porque senão não faz sentido e você pode criar um problema ali. Tem essa ordem, mas também se tem a dinâmica da pessoa que está ali fazendo, que está ali cantando e está conduzindo esse xirê. Essa pessoa ela está em conexão total com aquilo que está acontecendo ali, né, com os orixás e com aquilo que está acontecendo ali. Então, vai muito também do coração dela, do que ela vai cantar naquele momento, né, do que ela percebeu ali naquele momento. Por exemplo, aí passou o xirê, cantamos com o xirê, veio o momento de chamar os orixás para poder vir à Terra, né? A gente chegar, vir no corpo das pessoas, incorporar. Tem essa parte do festejo à noite, né? Que já convidamos o orixá no xirê, e ali tem um momento que eles chegam. E aí, se dado momento a gente vê que aquele orixá ele tá mais retado, né? Ele está mais quente, nós cantamos para que se apazigue o orixá, né? Então, tem que se ter essa percepção e esse diálogo com aquilo que está acontecendo ali. E isso é a vivência que permite, né? Não tem como você... Por exemplo, a gente vê em vários CDs aí de cânticos que são comercializados, tudo mais, várias cantigas para orixás. São cantigas que estão aí, que podem se aprender, mas daí você chegar no momento e se cantar essas cantigas dentro do terreiro, sem saber para o que está fazendo, sem saber para o que está cantando, fica perdido, não faz sentido, né? Você vai cantar que o orixá não vai te responder. E tem essa sincronia, os toques dos atabaques com a dança e com a cantiga. Tem cantiga que o toque é mais rápido, né, que o ritmo é mais rápido, tem cantiga que o ritmo é mais lento. Tem um certo molho de cantiga, independente do ritmo, de cantiga para cantiga, que essa dinâmica com o orixá, que o pé de dança do orixá quis, que vai trazer. Então, por exemplo, para nós, o toque preferido de Ogum, que é que chama Ogum, né, para a guerra, para guerrear, nós chamamos de padá, né, que literalmente chama matar com facão, aquele que corta com facão. E esse ritmo, ele casa certo com a dança de Ogum, né? Quando se toca esse padá, tem uma marcação mais forte, chamando mesmo para dentro, para guerrear. E esse ritmo, em alguns lugares se chama Vassi, ou Lagunló, em outros lugares, em outras casas, que eu digo, que pode mudar também, mas o conceito do ritmo é o mesmo. Para o Oxóssi, nós temos o Oguerê, né? O Oguerê, ele é um toque que é para chamar o caçador, né? O Oxóssi é o deus da caça para nós. E esse toque, ele é compassado e é marcado, né? E a dança, ela casa junto com o toque, né? O toque é fazer uma demonstração que é mais ou menos isso. E esse ritmo,
a dança do orixá, ela casa junto com esse toque. E daí em diante, aí nós temos o Opanijé, que pertence ao Baluayê, temos o Xagum, ou Ilu, ou Adaró, que pertence a Yansan, a Xangô, nós pertence o Alujá, né? Ao Oxalá pertence o Ibim, e cada orixá com seu ritmo específico. Só que cada ritmo, ele cria um diálogo entre eles mesmos. Não necessariamente muda a forma rítmica de células, né, de rítmicas do Alujá, por exemplo, o Ibim, que é de Oxalá, mas muda a forma como você impõe aquele toque, a forma como o cântico daquele orixá ele vai cair sobre aquele toque. Então, para Xangô, por exemplo, é mais rápido, o Alujá é mais rápido. O Alujá fica 6/8, mais para dentro, né? Isso casa com a dança de Xangô, que é um orixá quente, né, do fogo, da justiça. Já para Oxalá, o Ibim é quase a mesma coisa, mas é algo mais lento. E é muito interessante perceber que esses ritmos do candomblé, né, que é pertencente a cada orixá, são ritmos que se encontram no nosso corpo, né, na nossa vida, na forma de andar, né, na respiração. A gente marca o ritmo com a própria respiração, sem perceber a batida do coração quando você está mais calmo, ou então quando você está mais aflito. Também é ritmo, é som, é sonoridade, a forma de andar, né? Oxalá é um orixá que é um orixá ancião, um orixá velho. Por isso a batida do Ibim é mais compassada. Então a batida do Ibim, a marcação do Ibim reforça esse lugar de calma de Oxalá, na tranquilidade de andar, e cada passo cai junto com a dinâmica do ritmo. Ele vai bem devagarzinho, porque devagar também é pressa, devagar você vai ao longe, né? E esse nome desse ritmo se chama Ibim. Ibim é o caracol, né? Ibim é o caramujo. E esse caramujo que vai bem devagar, mas chega onde quer, né? Então, dentro do candomblé, se tem essa dinâmica rítmica de entender que um orixá, que, por exemplo, como Ogum, que é um orixá que vai para a guerra, ele vai ter um ritmo mais ali assertivo, mais para dentro, chamando ele justamente para esse embate e ele demonstrando toda a sua força e poder ali no centro do terreiro, no meio do barracão, né? Deixa eu pensar mais alguma coisa. Falar um pouco da minha vivência com relação ao aprendizado, né, do ritmo, dos ritmos. Eu ficava vendo os ogãs tocando, os alabês tocando, para os orixás, meus tios, né, tudo mais, e eu ficava do lado com os aguidavis na mão, que são as baquetas, né, são umas varas que nós usamos para trocar os atabaques, do lado ali, acompanhando o que estava acontecendo, brincando. Então, esse aprendizado para as crianças de candomblé, para quando você é criado dentro de candomblé, quando você nasce vendo aquilo dali, isso se dá de uma forma diferente, se dá de uma forma íntima, né? E de forma diferente, porque a gente aprende brincando, né? É totalmente diferente de uma pessoa sem noção rítmica cair ali dentro daquele espaço e ter que compreender aquele milhões de signos e ritmos e diálogos que estão sendo travados ali. Mas consegue, acontece, né? Mas para quando a criança é criada dentro do terreiro ali, que tem essa dinâmica de estar vendo, de estar observando, de estar vivenciando aquilo, se torna mais fácil, né? O candomblé no Brasil, nós temos 3 nações que são as nações que são mais são dividido, né, por nações que são as nações que são mais colocadas, são mais faladas, né? Primeiro é a nação Banto, né, que vem com a chegada dos escravizados da região de Angola, né? E aí traz com ele o Banto, Quimbundo, Quimpongo, que é essa nação que fala dos inquices,
né, que tem os inquices como suas divindades, e cantam em banto, né? Então, Inzila, o Pombungira, ele já se assocializa a Exu, né, para a gente, né? Ele faz essa dinâmica aí com o que é Exu, e a maioria, os outros inquices também, eles travam esse diálogo diretamente com o que é os orixás, né? Porque acabam se tornando nações irmãs, né? Nós temos o Jeje, que é o Fon, né, que também usa os atabaques, os ilus, igual do candomblé, mas, porém, os toques são diferentes e o idioma com que é falado, a língua com que é cantado também é diferente, é o Fon, o Euê, mas acaba se dialogando e conversando, essas nações acabam conversando entre si, né? Por conta do sincretismo, também porque o unido se torna mais forte, né? A gente acaba, no candomblé também nós temos o culto dos caboclos, né? O culto dos caboclos é um culto, o culto que se dá na chegada dos escravizados aqui no Brasil, encontrando os indígenas, né? E bebendo nessa fonte também, entendendo sobre ervas, sobre a cultura, sobre os animais do lugar, sobre a vida das pessoas do lugar. E a primeira a beber disso é a nação Angola, né? Então, daí se dá o candomblé de caboclo. A partir dessa junção se dá o candomblé de caboclo, que é muito interessante, porque dialoga justamente com o que o Joana estava falando, né, das questões rítmicas. As cantigas de caboclo, elas falam sobre passagens, né? Os caboclos, eles têm nome, e esses nomes são ligados a nações indígenas também, ao Tupi-Guarani, Tupinambá, né? Nós temos os caboclos de couro, e é muito interessante, eu estou fazendo essa fala justamente para linkar com o que Joana estava... linkar com a fala de Joana. Nós temos alguns cânticos bem interessantes que eu já vi até os irmãos indígenas cantando também nos momentos de batismo. Uma vez eu vi um vídeo, a galera cantando lá na aldeia, lá na aldeia, lá na aldeia caboclo, lá na aldeia, ela na aldeia, ela na aldeia, ela na aldeia caboclo, ela na aldeia. Todos os cantos de caboclo faz uma alusão à mata, faz uma alusão às aldeias, à Jurema sagrada, né, aos animais, e essa vida dentro do mato, justamente fazendo esse resgate e essa homenagem aos povos originários também da terra, né? Entendendo que o candomblé também, as nações de matriz africana sobrevivem e ganham força também com essa unidade e essa parceria, né, com os povos originários. Eu acho que eu já falei demais, né, Gilson? Tá tranquilo, a gente tem mais um tempo para conversar, mas se vocês estiver tranquilo, a gente já pode... Eu tenho muitas perguntas aqui, a gente pode partir para esse outro momento. O que você acha? Eu acho que tá de boa. Então, queria agradecer muito Luan, Joana, pelas falas. Eu acho que faz muito sentido todo o repertório que vocês apresentam, né? E, enfim, inúmeros encontros, proximidades, para a gente continuar pensando. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou colocar nos dois. Pronto. Queria também pedir para todo mundo que está aqui, se quiser incluir perguntas, pode dizer aqui no chat, que eu posso ler. E se quiser também fazer pergunta, a gente pode fazer com o microfone aberto também. Então, fiquem à vontade.
Então, fiquei pensando várias questões aqui durante a fala de vocês, e uma das questões que acho que ambos, né, trouxeram aí nessas similaridades é pensar a questão da música nas infâncias, né? Como essa experiência ritual e vivencial da música na experiência de vocês seguem desde criança. Então, não sei, queria pedir para vocês contarem um pouco mais como essa música ela é negociada no contexto das crianças, né? Como que é esse processo de aprendizagem, de transmissão, de compartilhamento, né? Como se as músicas para as crianças, existem músicas específicas para as crianças nesses contextos, né? Tanto nos candomblés quanto em comunidades indígenas, como essa música está presente nesses contextos das infâncias de vocês e das outras crianças também. Bom, eu vou responder. Bom, muito bom, Noah. Gostei muito das suas falas. A musicalidade ticuna, né, as cantorias infantis, acho que hoje eu trago ela comigo, né? Eu trago ela comigo porque tem as cantorias de niná. Tem as cantorias de niná, porque quando era criança, eu sempre ouvia as cantorias de niná mesmo por causa da minha mãe, que é minha mãe cantora, minha avó. Engraçado que a minha avó, ela cantava mesmo, minha avó, ela não sabia ler, né? Então, quando eu ia para a roça com ela fazia as cantorias no momento que ela precisava descansar, né? Quando era de manhã bem cedo, ela acordava e aí ela já acordava lavando louça, varrendo a casa, e ela sempre fazia uns cantos, né? Então, eu tive essa vivência muito da música ticuna. E aí, eu muito curiosa, né? Eu perguntava dela, das cantorias, e depois eu ia para outra casa da avó, que é por parte de pai, eu também ouvia muito essa mesma cantoria, né? E aí, essas cantorias eram para as crianças dormir, né? Tem as cantorias de niná mesmo, para as crianças dormir, e ouvindo essas cantorias, e hoje eu trago essas cantorias comigo, né? Tanto que tem no meu CD, no meu primeiro CD, ou, quer dizer, nesse segundo trabalho, que é livro CD, tenho gravado essas canções, inclusive, que fala sobre os animais, né? Eu até vou fazer um canto aqui rapidinho para vocês, que essas cantorias é assim: pere na pere, mimi na pé, pere na pere, mimi na pé, nhamatani ai, com um tanavu, nhamatani ai, com um tanavu, pere na pere, mi na pé, pé. Aí acaba que vai virando uma musicalidade voltada para a questão da educação, né? Aí a gente começa a trabalhar com as crianças, o que eu tenho feito atualmente, né? A música que eu via na minha infância, aí eu estou compartilhando com as crianças da minha comunidade, né? Então, o segundo trabalho que eu tenho, esse livro CD, ele é um livro-reportagem, mas também que tem as cantorias infantis, né, as cantorias que as crianças próprias estão cantando, né, para mostrar, né, esse caminho, as crianças cantando, e tem as cantorias que já compôs, né, que fala sobre os meus filhos, que eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e outro de 16, e aí eu faço essas cantorias, né, essa geração, né, para dar continuidade, né, o que eu vi na minha infância das cantorias de niná,
as cantorias de brincadeira. E aí também eu via muito o professor, né? O professor que dava aula de língua ticuna na comunidade Votimancã. Eu também pude participar das aulas e ele ensinava muitas cantorias para as crianças sobre a nossa história, sobre a história do jabuti, né? Sobre a história de animais, dos grafismos que a gente usa, né? O povo ticuna, eles se identificam muito pelo grafismo, né? Eu só faço meus grafismos, a minha pintura no rosto é conforme meu clã, porque hoje eu não fiz aqui, eu só fiz um traço aqui, mas sempre faço a minha pintura de rosto, identificando que eu sou clã de onça. Então, tem as cantorias também que falam sobre os clãs do povo ticuna. E aí são as cantorias para criança, né? Para as crianças aprender, a conhecer, não esquecer a sua cultura. Então, tem essas cantorias, né? Tanto da minha avó, quando ela ia para a roça, no momento que ela parava para almoçar, ela já sabia, ó, agora é meio-dia, ela só olhava para cima e ela dizia, agora é meio-dia, a gente precisa descansar para almoçar. Então, antes disso, ela sempre fazia uma cantoria. Então, eu ouvi muito, vivenciei muito esse momento, e hoje eu trago isso para os meus filhos, eu faço muito isso também, né? Tem toda essa permissão, esse momento, meu cotidiano mesmo de cantoria, até quando estou fazendo as coisas, de lavar louça ou varrendo, eu tenho, uma continuidade, né? Do que eu aprendi lá com a minha avó, e hoje estou passando para os meus filhos, que assim vai, né? A gente vai passando isso de geração para geração. É isso. Ai. Quer responder, Noah? Sim, está aqui. É muito interessante falar de ser criança dentro do terreiro, um aprendizado com cânticos e dança, porque a gente acaba fazendo isso sem muito esforço, né? Se torna uma brincadeira, a gente acaba brincando. Hoje, obviamente, eu sei o peso e a importância desse aprendizado, desse registro ali dentro, dessa vivência ali dentro. Quando eu era pequeno, né? A gente entrava para dentro das obrigações e ficava brincando com inventando cânticos a partir dos cânticos dos orixás, né? Por exemplo, tem uma cantiga para Xangô que é o Bafaracauá, Caô, Xeremunixê, o Bafaracobaô, Caô, Xeremunixê. Aí a gente vai para casa, Saraná, senão eu vou lhe bater. A gente acabava criando, fazendo releituras disso e se divertindo na roda de crianças ali. E a gente sempre, quando a gente inicia, as pessoas se iniciam para orixá, no candomblé nós temos o costume de agradecer o alimento, de pedir o alimento, de agradecer o alimento, e tudo isso é em forma de cânticos ou de rezas, né? Então, quando as pessoas estão se iniciando, a gente primeiro pede a comida, né, na hora da refeição ali, geralmente meio-dia, e a gente pede esse alimento e depois se agradece por esse alimento. E aí, justamente nesse momento, era o momento que todos os adultos estavam ocupados no terreiro, fazendo algum tipo de dinâmica, então mandavam as crianças todas para dentro, para poder ajudar, né, essa pessoa que está se iniciando ali a aprender e cantarmos junto com aquelas pessoas. E esse registro eu tenho comigo, que até hoje a gente tem esse costume de botar as crianças, de fato, para poder estar acompanhando essas pessoas. E aí eu não deixo de fazer essa ligação de que a pessoa que também já está nascendo ali, né, esse Iaô, né, esse noviço, essa pessoa que está nascendo ali, teoricamente com crianças também que estão ali dentro, que já estão vivenciando, que são mais velhos nessa vivência de orixá, mas que também estão iniciando a sua vida ali dentro do terreiro. E tem essa ligação do mais velho passando para o mais novo e o mais novo passando para o mais novo, né? Então, uma confusão meio que de idade aí, mas esse aprendizado ele é muito, muito importante. A gente tem o costume de pegar as crianças, colocarem em momentos festivos
mas que não se tem muito trabalho a fazer, que a gente está ali mais no lazer, botar as crianças para cima do atabaque justamente para dar esses primeiros passos, né? Para aprender a tocar, aprender a cantar. Isso se dá de forma muito espontânea e muito dinâmica. Eu acho que é isso. Obrigado. Vou aproveitar aqui a contribuição de Josiane, que aqui no chat está falando para a gente como os avós de vocês, né, contribuem nas histórias, né, de ambos. E aí eu queria adicionar essa contribuição e pensar como essa dimensão da música, né, ela também é um dispositivo de contato com as nossas ancestralidades. Então, como que a música, né, nesses contextos, elas também são esse elo de ligação entre as pessoas que estão aqui e os nossos ancestrais, né? Os nossos mais velhos, aqueles que já não estão mais aqui. Vocês puderem comentar um pouco sobre isso? Acho que eu posso falar primeiro. Minha avó dizia uma coisa que, para mim, até hoje é muito importante, que nós somos um frasco de perfume, né? Que, em certo momento, esse frasco quebra, mas essa essência continua entre nós, né? Isso, para mim, é todo o sentido do que é ancestralidade, né? Porque eu sinto a essência de minha avó hoje viva em mim, viva na minha fala, viva na forma como eu me coloco, na forma como eu me expresso e na forma com que eu cuido dos meus orixás, né? Dentro do meu terreiro e fora do meu terreiro. Então, minha avó está viva em mim. Nós temos um cântico que é para Egungun, né? Que são nossos ancestrais, que me remete muito ao que é essa ancestralidade do que é minha avó. Que é assim, Odoro, Oikuaye, Olodoro, Ikuaye, Ikulapalababa, Ikuakuma Kekere, Odoro, Ikuaye, Onye, Odoro, Ikuaye, Odoro, Ikuaye, Ikulapalababa, Ikuakuma Kekere, Odoro, Ikuaye. Esse cântico, ele está dizendo assim, ô morte, por favor, calma, calma, morte. Deixe que seus pais vejam seus filhos crescer. Não aflija seus filhos para que seus pais possam ver seus filhos crescerem. Por favor, vai com calma, morte. Vai com calma, morte. Vai com calma, morte sobre o mundo, né? É justamente porque a morte para nós ela faz parte da vida, faz parte do que é o mundo, do que é o Aê, né? Da nossa passagem. A gente sabe que tem uma trajetória a completar e em algum momento a morte vai chegar. E a morte é cultuada para nós como orixá, ela faz parte desse processo. É doloroso a peça, mas essa forma que o candomblé conseguiu de fazer com que amenize essa dor da perda é muito importante para o nosso conceito de ancestralidade, que não é cristão, né? A morte ela não é algo que é alheio, ela faz parte desse processo, ela não é necessariamente algo ruim. Ela vem para encerrar um ciclo que foi escrito por Olorum, né, por Deus. E a partir daí a gente entende o que é ancestralidade para nós, né? E esse cântico ele expressa muito isso, né? Que sem as crianças dentro do terreiro, dentro do candomblé, isso para o mundo também, nós não temos continuidade, né? Se as crianças não aprendem, se as crianças não vivenciam, se as crianças morrem, a gente não tem continuidade, porque não vai ter pessoas, não vai ter gente para poder levar e dar continuidade aos ensinamentos, à vivência, né? Agora é eu, né? Muito interessante isso, e realmente, como o Noah falou, essa vivência, né, toda de infância, eu tive muito isso, assim, eu acho que a avó é uma pessoa, assim, de suma importância, ela tem um papel
fundamental, né, na nossa trajetória, assim, acho que de trajetória das pessoas, né, assim, porque realmente ela é uma anciã, né, e eu aprendi muito com a minha avó, né, sobre a importância, a gente fala muito da natureza, de terra, né, da floresta, dos rios, e a gente fala muito disso, né, os povos indígenas, ele é muito ligado, né, com a natureza mesmo, pela preservação, né, por isso se tem, hoje, vou repetir de novo, tendo maior mobilização, né, nacional, que está acontecendo em Brasília, justamente para falar sobre a importância da terra, né, dos nossos territórios. Os indígenas estão lá lutando pelo território, né, lutando aí, marco temporal não, PL 490 não, né, então, enquanto a gente não reivindicar nossos direitos, né, a gente pode perder, então a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E toda essa ancestralidade, né, eu carrego muito isso dentro de mim. Eu até fiz uma canção de agradecimento à minha avó, né? A música fala: a anciã vive em mim a sua juventude, né? Porque eu aprendi muito com ela. Eu acho que quando eu falo da juventude, eu via, né? Quando era criança, a minha avó na roça, a minha avó sempre alegre, falando, né, da nossa história, né, como eu já falei lá no começo, a história da humanidade do povo Maguta, né, dos heróis místicos do povo ticuna, como Joí, Ipi, Aikuná, Tetiarugu, Mutapá, né, todos esses seres sobrenaturais, da criação, né, do povo ticuna. E aí eu fiz um agradecimento à minha avó, uma canção, Moentimã Pachornoé, que significa anciã, vive em mim a sua juventude, né? A música é assim: Noé, chamanati u e ore, kevava, chamanati u e ore, nunca manga, takmaga, nunca manga, takmaga, era tokmaga na utan, yematora jangar na utan, ia era vatanange demakagu ita akege demakagu itatagu. Então esse canto eu fiz especialmente para minha avó, de agradecimento, porque tudo que eu sei hoje, né, eu aprendi com ela, assim como a minha mãe aprendeu com ela, né, e todo esse conhecimento é passado de geração para geração, né, essas cantorias que vão ficar, como o Noah mesmo citou, né, falou sobre a questão da morte, a gente só é uma passagem, né, eu acho que toda essa ancestralidade é o que vai ficar, né, para as futuras gerações. Então, essa foi a minha vivência com a minha avó, e com tantos outros indígenas, parentes, né, os anciões, que eu pude ouvi-los, né, e pude aprender com eles, e essa força que eu carrego dentro de mim para continuar na minha luta e na minha resistência. Obrigada. Eu que agradeço, gente. A Áurea quer fazer uma pergunta para vocês, eu vou colocar ela aqui. Áurea, pode perguntar. Boa tarde, obrigada, Gilson. Assim, é uma imensa alegria ter a oportunidade de ouvir, né, esses relatos aí da cultura imaterial,
porque a gente nomeia como cultura imaterial, né? E aí, pensando um pouco naquilo que, como começou, né, se apresentando, então eu vou dizer por que que eu trago isso, né? Eu sou Áurea, eu sou uma mulher negra, eu sou restauradora da UFRJ, né, no Centro de Ciências da Saúde. Então a gente lida assim com o patrimônio, né? O que que é preservar o patrimônio. E aí agora essa rodada de fala, né? Tanto o Noah quanto a Joana, falaram sobre como é preservar isso. Ele não, e aí me veio uma questão, né? A gente trabalha muito com registro, como é registrar essa cultura, mas de uma forma escrita, fora da oralidade, né? Outros registros, o registro audiovisual, o registro, o áudio mesmo, enfim, o vídeo, um dado, uma informação. Quer dizer, isso pode ser muito importante para quem, na verdade, quer conhecer um pouco e está um pouco afastado dessa cultura, na verdade, não conhece, tem um total desconhecimento, porque não é só assim um relato, um canto, né? Você tem uma corporeidade, você tem um cotidiano, né? Essa cultura não é feita, acho que só do ritual, assim, no primeiro momento a gente pensa no ritual como algo excepcional, né? O que o Noah e a Joana estão trazendo para a gente, que esse ritual é um ritual cotidiano, é todo dia, né? Tem o levantar para varrer a casa e tem um canto, você vai fazer alguma outra coisa, tem um canto, tudo tem um canto, tem uma corporeidade, né? E aí vocês vêm, sim, repetindo, vendo que isso está sendo passado para as crianças, a importância disso passar, mas isso é um desafio, né? Porque a gente encontra, eu vejo que a gente está deixando há menos espaço para essas manifestações, eu vou falar manifestações, mas desculpa se não é a palavra mais adequada para isso. E aí eu pergunto qual é, não só porque claro, vocês sabem como isso pode se perpetuar, mas qual é a dificuldade que tem hoje nisso, em passar toda essa tradição para as gerações futuras? Elas estão abertas a receber isso? Ainda tem uma quantidade grande dessa, né, do grupo social para recepcionar isso como uma tradição e ter interesse em continuar perpetuando? Bom, eu não sei se a pergunta seria essa, né? Se há uma facilidade ou uma dificuldade em perpetuar isso, essa tradição, né? De certa forma, dessa tradição, ou quanto que ela pode estar sendo reduzida, né? A gente não consegue, né? Até onde vocês conseguem passar essa tradição quando você tem menos espaço para o seu canto, para a sua corporeidade, e que isso é uma realidade. E, de alguma forma, como a gente reduz esse campo da corporeidade, a gente, de alguma forma, reduz também o que é possível passar. Porque algumas relações que estão associadas, né, o canto com o corpo, se não acontece mais o corpo, o sentido desse canto ele pode não ser alcançado pelo outro que não vivenciou esse corpo. É isso, obrigada. Tá bom. Posso responder, então, né? Posso responder? Tá. Bom, Áurea, eu acho que enquanto cantora indígena, né, no momento que eu iniciei, né, eu já vivia a musicalidade dentro de casa por causa da minha mãe, que é cantora, primas, né, o povo ticuna muito musical. Eu tive essa vivência toda, né? Mas aí eu me mudei para a cidade de Manaus, né? Onde eu pude enfrentar desafios, preconceitos, porque eu estudei numa escola, né? Aí, a partir daí eu vou falar um pouquinho as dificuldades, né, que eu enfrentei, né? Porque a gente sabe que os indígenas, os negros, né, todos nós sofremos o preconceito, né?
e eu sofri muito, né? Tanto na escola, depois na universidade, né? Eu sempre falo que a música, ela é minha calmaria, né? Ela me fortalece, ela me acalenta, né? E eu poderia cantar música em português, cantar uma música MPB, eu poderia fazer outro trabalho, né, no momento que eu sou falante da minha língua materna, então eu tive muita dificuldade, né, quando eu me mudei para Manaus, não falava português, não falava nada, né, só falava em ticuna, e aí todo esse processo foi bem difícil, né, aprender. Que nem você quer aprender inglês, né? Você tem que estudar bastante para aprender. Então, minha língua materna é a língua ticuna, a língua portuguesa é só uma língua que eu aprendi a falar, né? E eu poderia tomar esse outro rumo, né, de cantar, enfim. E aí a nossa cultura e os cantos tradicionais, ela ia se perdendo, né? Assim, eu acho que assim, principalmente a língua, né? Nós somos 270 línguas indígenas que ainda são faladas, mas somos diversos povos, somos mais de 300 povos, né? Mais de muita população, muitos originários, mas muita gente perdeu sua língua, né? Então, hoje, quando o Noah cita sobre a questão da musicalidade, dos rituais, né, as cantorias, quando se fala uma cantoria que ele ouviu falando sobre a aldeia, que já é cantado na língua portuguesa, né? Os próprios parentes, principalmente aqui do Nordeste, né? Os pancararu, entre os outros povos, né, que já perderam sua língua por causa da colonização. E aí, mas o povo ticuna, que ainda mantém as tradições, que mantém sua língua, ela precisa lutar por isso. Então, no momento que eu, enquanto artista, enquanto cantora, eu entendi que eu tenho que preservar a minha língua, né? Eu tenho que continuar cantando na minha língua materna, mostrando para as futuras gerações, principalmente para as crianças, não perder os nossos costumes tradicionais, né? Esse patrimônio mesmo. Aí como é que eu faço isso para preservar, né? E aí cada vez mais a gente está ocupando esses espaços, né? Eu sou jornalista, então eu escrevi um livro, né? Um livro onde é contado a minha história, a minha resistência, mas ela faz resistência de quê? O que ela fez? Qual é a voz dela? Né? O que ela ocupou? Né? Então, Joana fez o trabalho dela através da musicalidade, né? Ela ocupou certo espaço para mostrar que a música indígena ela existe, né? E ela tem que ser respeitada, o canto tradicional. Então, aí as crianças começaram a ver, principalmente as crianças que moram na cidade, né? As crianças que nasceram na cidade, que já têm contatos com não indígenas, e elas acabam perdendo realmente a língua materna, né? Que é a língua ticuna. E aí, o que a gente faz? A gente continuar preservando enquanto adultos, né? A gente continua dando exemplo para as crianças, cantando, não ter vergonha de se pintar, não tem vergonha de cantar, de falar na língua, e dizer, então, quando eu tinha 9 anos, eu estudei tarde, eu sofri bullying, né? Hoje eu poderia chamar de bullying, mas eu sofri preconceito dentro da escola, né? Porque eu não sabia falar português. E aí hoje eu passo muito isso para as crianças que são falantes da língua materna, né? Que não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, que a gente tem que mostrar quem nós somos, né? Mostrar a nossa cultura, a nossa identidade, afirmar quem nós somos. Então, eu trago como ajuda de dar continuidade, de apoiar outras gerações para não perder o que eu aprendi lá, né? Com a minha avó, o que a minha avó aprendeu com seus ancestrais. A gente hoje está, né, nos livros, a gente contando a nossa história, escrevendo a nossa história, a gente cantando um CD, né, a gente fazendo essa produção, né? E hoje tem mais facilidade ainda, porque nós estamos aqui conectados nas redes sociais,
né? Tem até uma frase que os próprios parentes estão usando muito: a gente está cada vez mais demarcando, ocupando as telas das redes sociais para mostrar a nossa cultura, né? Para mostrar que a gente tem que continuar preservando, né? A gente contando e narrando a nossa própria história, né? Contando para essa futura geração que a gente tem que preservar a nossa cultura, as nossas tradições. E com esse trabalho aqui, ó, esse livro aqui, Vijay Gu, né? Está escrito Vijay Gu, que quer dizer nosso canto. Esse livro tem as músicas que são cantadas na língua ticuna e tem a tradução em português, né? Então, com esse livro, eu pude ajudar a comunidade de Votimancã, que eu doei uma parte para a comunidade de Votimancã, e eu enviei também acho que 200 exemplares para o Museu Maguta, né, que é o primeiro museu indígena do Brasil, né? Então, eu pude contribuir como a Joana nasceu lá na cidade, Joana cresceu na cidade de Manaus, mas ela não perdeu os costumes tradicionais, né? A Joana ela canta na língua. As crianças vão ver o exemplo da Joana, que não tem vergonha, que encara os não indígenas, né? Encara a sociedade, mostrando, né? Porque eu passei por um processo, desafios na cidade de Manaus, onde tem maior população indígena, mas há muito preconceito, né? Então a gente hoje está falando, né? A gente está cada vez mais dizendo quem nós somos, a gente contando a nossa história. Então eu acho que desse jeito não vai se perdendo os costumes tradicionais, né? Que venha mais crianças cantando na língua, assim como eu vi, né, lá na minha comunidade mesmo, em Manaus. A comunidade fica no bairro periférico de Manaus, no bairro Cidade de Deus. Então, tem uma professora lá, um professor que continua dando aula de bilíngue, que dá aula de ticuna, e as crianças vão para a escola não indígena, que é municipal. E o que as crianças fazem? Hoje, as crianças se apresentam, cantam na língua materna, né? Então, mostram que realmente elas conseguiram, né, se empoderar, porque não tem mais vergonha de falar que quando alguém fala, você é índia, né? Você é índio, né? As crianças não vai mais ter vergonha, muito pelo contrário, eu sou indígena, né? Até porque índio, esse termo índio, nós, povos indígenas, estamos lutando para que as pessoas nos chamem de indígena, porque Índia é outro país, a gente não veio de Índia para nos chamar de índio, né? Então, tem todo esse processo que a gente está, né, teclando hoje, né, com os povos indígenas do Brasil. É isso. Eu falo demais. Bom, acho que eu vou falar. Vocês estão me escutando? Nós temos o terreiro, né, de Candomblé como uma grande meca ali, um quilombo de resistência, de sabedoria e oralidade, né? Então, esses ensinamentos eles são passados de forma oral e através de vivência. E para nós que somos do Candomblé, esse conceito família, ele é muito importante, né? Ele é amplo e muito importante. Então, quando se formam famílias a partir do Candomblé e se constroem famílias, e também nós agregamos família, né? Nós recebemos famílias. Então, quando uma mãe entra para dentro do Candomblé e ela traz seus filhos para dentro do Candomblé, isso para nós é muito bom e é muito importante, porque a partir dali essas crianças elas começam esse processo de aprendizado e de brincadeira e de ressignificação do que foi passado e de que não é passado fora do que é o Candomblé, desse pertencimento, né? Da importância do pertencimento e dessa construção como indivíduo também. Mas só que hoje nós temos uma situação e uma questão que é muito complicada, que é a questão do tempo,
né? Cada vez menos nós estamos tendo tempo de estar dentro do terreiro, estar vivenciando. Mas, por outro lado, também eu vejo a nossa oralidade, a nossa forma de viver saindo pela tangente para processos importantes de construção, e construções como o samba, né? o samba de escola de samba também, de enredo, que fala sobre o candomblé, né? Traz essa linguagem rítmica também, né? do que é o candomblé, e que está, de certa forma, também colocando na mídia e desconstruindo alguns estereótipos, alguns pensamentos e tudo mais. E também faz com que as pessoas criem curiosidade para poder saber, de fato, o que é o candomblé, né? O que é muito importante para a gente, porque tem muitos livros importantes falando sobre candomblé, sobre os cânticos, sobre musicalidade, com tradução, com células rítmicas, mas, assim, eu preservo a vivência dentro do terreiro. Quer saber o que é candomblé, quer saber o que é cântico de terreiro, vá num terreiro de candomblé, vai numa festa, vai escutar, vai ver os orixás lá, vestidos, dançando, vai sentir aquela energia. Aí a gente vai conversar sobre musicalidade de terreiro, sobre a importância dessa vivência, dessa construção como indivíduo. Você vai sair até olhando o mundo com outros olhos, hein? Eu garanto isso. Porque a musicalidade, ela toca no nosso coração de forma espiritual e ancestral, né? Vivendo, né? Vivenciando, escutando. Nada melhor do que escutar o toque dos atabaques ali presencialmente. O coração pula. E o tempo, para a gente, tem sido cada vez mais problemático, né? Porque geralmente nós temos os finais de semana para poder estar dentro do terreiro, as crianças estudando. Aí, com pandemia, já fica mais complicado, porque a gente não pode ter aglomeração. E como é que passa ensinamento, como é que passa aprendizado para as crianças sem estar no presencial? Vamos fazer um chat aqui, WhatsApp, vamos conversar. Eu tive essa preocupação, né? O meu terreiro teve essa preocupação também de não deixar esse diálogo morrer, o trocar ideias, o tirar dúvidas, o tirar curiosidades e trazer questões também para os adolescentes, para fazer com que eles não deixem de viver o que é axé e que não percam esse interesse, né? Porque é muito fácil você ter um mundo aí com 1000 opções, com tanta besteira, mas também com tanta coisa importante, que faz com que você perca o foco um pouco do que é aquilo. Mas é muito interessante também ver que quando essa essência, a essência do que é essa vivência, do que é essa ancestralidade, ela tá já introjetada dentro do corpo ou da pessoa, ou da criança, é como essa memória corporal, essa memória gestual, essa memória rítmica, ela não se perde. Pode custar 10 anos, mas ela não se perde, ela está introjetada ali, em algum lugar. E também é muito interessante percebendo, quando uma pessoa dentro do candomblé, e essa pessoa não tem vivência nenhuma com o candomblé, a forma como esse resgate dessa sensibilidade corporal, dessa dinâmica, ela já está no corpo da pessoa. Ela já está ali, a forma de se comportar, a forma de olhar, a forma de conduzir as coisas, a fala. E quando se traz para a gestualidade da dança, então, aí que o corpo fala, tem ali já essa essência do que é ser brasileiro, do que é ser negro, do que é ser multicultural, do que é ser diverso, né? O candomblé é diversidade. O candomblé é negro, mas ele é diverso, né? E tem essa marca histórica e essa memória dentro do corpo. Então, a gente pode ficar aí. Tomara que essa pandemia não dure tanto tempo. Mas quando a gente regressa para o terreiro, e parece que não aconteceu isso, né? Já está ali introjetado. E isso também é muito importante, porque a gente acaba não perdendo esse vínculo com as tradições, né? Com a oralidade. Eu penso orixá o tempo inteiro, eu me comunico com os orixás o tempo inteiro, eu vivencio isso o tempo inteiro. Eu recebo sinais o tempo inteiro, mas isso é a partir da vivência. Eu olho o mundo
o mundo através do que eu aprendi dentro do candomblé. Eu vejo o mundo através do... Quando eu vejo um velho na rua, para mim não é só um velho. Não é só um velho. Para mim tem muitos sentidos ali. Quando eu vejo um casal de gêmeos, por exemplo, para mim tudo tem sentido, tudo faz sentido. Um pássaro que pia diferente. E isso é viver o mundo, né? A partir do que o candomblé me proporciona. Né? Isso vem da vivência de estar ali dentro do terreiro, em comunhão, de aprendizado e vivenciando. Acho que é isso. Obrigado. Gente, também concordo plenamente com a fala de ambos. Eu acho que a gente vive um momento, né, de difusão nas redes sociais e de tecnologia que as culturas populares, né, elas não estão mais no espaço fechado, né? Esse processo que a gente está fazendo aqui, eu acho que é resultado disso, de pensar como essas dimensões culturais elas atravessam, né, e elas dialogam com pessoas em outros lugares, né, criando uma rede aí muito mais dinâmica que permite a continuidade, né, transmissão e criação a partir dessas outras lógicas. Então, eu tenho aprendido muito sobre cultura indígena por conta das redes, por conta da fala de inúmeros artistas indígenas que chegam até mim, por conta dessas redes, provavelmente eu não teria acesso. Do mesmo jeito, inúmeras informações sobre candomblés, eu também aprendo por conta de uma dimensão da rede, né? Escritos, textos, músicas. Então, pensando um pouco essa dimensão, eu queria perguntar para vocês, primeiro, elogiar a Joana, que eu adoro música eletrônica, e a sua música com Eric Terena é incrível, fiquei ouvindo um repeat constante, sou fã de carteirinha agora. Enfim, perguntar um pouco para vocês essa relação de como a música, né, que muitas vezes ela tem essa origem sacra, né, essa origem ancestral e que faz parte de um código ali iniciático, religioso, né? Joana comentou sobre isso, né? Uma coisa é a música que faz um processo religioso, um processo de iniciação. Outra coisa é a música que eu faço, a música secular. Um pouco perguntar isso, né? Desses processos de apropriação e de reconstrução e de invenção a partir de uma matriz cultural para a gente criar outras coisas, criar a partir de outras tecnologias, né? Que a música eletrônica entra nisso. Ou eu lembro muito de uma fala do Tigana Santana falando de como as músicas de terreiro elas influenciam a produção dele enquanto músico, mas ele não reproduz uma música sacra de terreiro porque ela tem uma outra utilidade, né? Ela serve para um outro fim. Então, se vocês puderem comentar um pouco da importância de olhar para esse repertório, mas não utilizá-lo de uma outra maneira, né? Eu acho que pode ser importante a gente pensar como que essa dimensão da música acontece aí, por questões éticas, questões de criação artística, né? Certo. Eu vou responder aqui. Não sei se o Noah queria responder primeiro. Não, problema não. Bom, quando eu faço essa canção Pete Arugu, né, é realmente uma criação minha, mas eu não poderia usar, né, o que a minha avó, né, a canto original dela, colocaria. Talvez é muito sagrado para atravessar, né? Isso eu acredito mas eu tenho trabalhado com as canções contemporâneas, né? Ultimamente colocando outros instrumentos dentro das minhas canções, né? Como eu falei lá no começo da fala, a música, eu posso usar ela
Eu não sei tocar violão, mas tem pessoas, né, músicos que cantam e tal, que tocam, e eu coloco a música minha. Como, por exemplo, tem uma canção chamada Évare, né? Esse canto, ela faz parte de um ritual, ela é um canto de ritual, né? Mas aí tem uma parente minha, uma prima minha, que ouviu essa cantoria durante o ritual, então ela fez a adaptação dessa canção, né? Ela fez a adaptação cantando de diferente, né? Ela cantou diferente esse canto. E aí eu ouvi, no momento que eu já comecei a cantar, nossa, esse canto é tão lindo, eu quero cantar ela também, né? Assim como ela teve permissão de fazer adaptação, aí eu perguntei se eu poderia fazer a adaptação dessa canção mesmo. O que eu fiz? Cantei do mesmo jeito, mas aí eu coloquei violino, né, nesse canto. Então ela foi de tradicional, né, ela foi adaptada, e aí eu, né, trouxe ela para o mundo da contemporaneidade, né, esse canto, assim. Mas realmente tem um canto que não é permitido, né, fazer isso, as cantorias, porque os cantos que o povo ticuna tem, muitas vezes são cantorias de improviso, né, principalmente no ritual da Moça Nova, né, aquele momento, né, que as cantorias as cantorias das anciãs, quando tem a passagem da menina moça, da Moça Nova, naquele momento, né? Ou se vai ter registro, ou se você consegue registrar, ou não consegue, aí é ali. Quando a anciã vai cantar, ela não vai mais cantar do mesmo jeito, né? Então, são cantorias mesmo de improviso, e aí, quando eu fui lá, né, vou dar um spoiler aqui, eu estou fazendo um documentário musical, né, do meu povo ticuna, inclusive na próxima semana já estou embarcando daqui em São Luís para a minha aldeia, vou passar uma temporada lá gravando, realmente para ouvir mais as anciãs contando, né, da musicalidade ticuna, né, as anciãs falando, e aí, quando eu fui em 2018 para lá, eu pude ouvir, né, essas cantorias, eu pude ouvir a fala Mas aí, quando eu fui já em 2019, já mudou, né? São diferentes, entendeu? Então, a gente tem que prestar muita atenção. E aquele canto é ali daquele momento, né? Daquele momento. Então, as cantorias que eu faço são cantoria mesmo de ouvir as histórias, né? São totalmente diferente do que daquele momento, né? Tem esse canto, por exemplo, tem esses instrumentos, essa aqui é um tracajá, né? Então, é um instrumento que a gente nada joga, viu? A gente sempre aproveita, se morrer um tracajá, os parentes de cuna já pega, né? Tira tudinho, aí faz uns instrumentos, né? E esse é o instrumento que a gente usa, né, durante o ritual. Aí tem um pauzinho, esse aqui não é só um lápis mesmo, mas pode fazer isso também. Aí tem essa cantoria, ó, que eu já fiz uma adaptação dela, né? Dia Nissanha, já salsi, nunca mamá, já salsi, já jó e joí, na outan, já é vare. Então, são as cantorias, assim, né? Só que até a voz é totalmente diferente de canto para mim, né? São as cantorias mais chorando, parece que a voz é chorando, cantando, as anciãs, né? Então,
esse tom até acho que eu nem conseguiria fazer, né? Porque é o momento, é aquele momento ali, né? E é o que eu tenho, né? O que eu faço hoje são realmente umas adaptações e é essa cantoria que ultimamente eu estou mais voltando mesmo para a tradição, né? Que é a original do canto de ritual, que eu quero trazer para as pessoas conhecerem, mas tem toda uma permissão, né? Se eu posso ou não posso, né? É muito sagrado para cantar qualquer canto do povo ticuna. É isso. Muito bonito sua fala, Joana. Gostei muito do tracajá, instrumento interessante. Eu cresci, né, escutando, né, minha família dizendo que o que nós fazemos dentro do candomblé é arte, né? A nossa forma de cantar é arte, os nossos ritmos, né? Ali, os nossos atabaques, aquilo ali é arte, é música, né? A nossa forma de se comunicar é arte, a nossa forma de se alimentar é arte. E eu trago isso para mim a ferro e fogo, né? Justamente para poder entender o que é esse diálogo do candomblé com o mundo, né? Esse diálogo das tradições de matrizes africanas com o mundo. Nós temos muitas apropriações, né? Muitas apropriações indevidas, mas também nós temos muitas ressignificações que são bastante importantes para que se permaneça de forma interessante, de forma ali pragmática a nossa cultura. Por exemplo, o próprio samba, a gente pode perceber em várias letras de samba se falando dos orixás, se cantando algumas coisas, e eu não vejo problema de que faça isso, desde que saiba o que está fazendo, que saiba do que está falando, porque é num problema desse que a gente transforma Ossan em ladrão, né? E aí é complicado, né? A gente tem que saber de fato o que está. Se não sabe, pelo menos tem que perguntar, né? Transforma Ossan em traidor, né? Que é um problema, né? E eu não vejo problema de ter esse diálogo das tradições de matrizes africanas, da linguagem, dos ritmos, para algo externo, né? Para trabalhos externos, para coisas externas. Porque, assim, para mim também é muito complicado se falar de orixá, se cantar cânticos de orixá dentro de uma boate, por exemplo. Num caso, para mim é um desrespeito, né? Mas aí a gente também entra num conflito que a gente tem o carnaval que está aí, e a gente tem vários blocos que falam em nome de orixá e várias letras de samba de enredo falando de orixá, né? Tem um certo conflito nisso aí. Mas quem sou eu para poder julgar isso, né? Mas eu acho interessante como o sagrado lida com o profano, né? A gente tem ritmos dentro do candomblé que não se pode, não é interessante que se coloque fora, né? Que se faça fora, e eu já vi pessoas fazendo fora. Só que eu não posso chegar e falar assim, opa, você não está fazendo besteira aí. Desde o momento que não se tem um estudo a partir daquilo ali, a pessoa não vai perguntar, não vai saber se pode ou se não pode. Mas é isso, assim, eu aprendi que nossos ritmos, ele é arte, né? É arte. Os cânticos são arte. E eu comecei a identificar em vários outros trabalhos que não falam necessariamente de orixá, não falam necessariamente de candomblé, mas eu comecei a encontrar células rítmicas que são do candomblé dentro desses trabalhos, né? Dentro dessas de músicas, inclusive, né? O jexá é o que é mais usado, né? O jexá é o ritmo que é mais usado para tudo, né? Roda de samba, em tudo. Você puxa as primeiras duas batidas, todo mundo já vai. Então, isso aí é algo que se contagia e, querendo ou não, já tá rodando, já está gerando o mundo, né? Mas esse diálogo do candomblé com o alheio, com o externo,
através da arte, eu acho muito importante. Né? Eu acho muito importante para essa preservação e para esse diálogo, de forma respeitosa, é claro. Ó, a gente já está quase chegando no nosso finalzinho. Eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta um para o outro. Na verdade, eu acho que só um comentário, né? Eu acho que o Noah já falou muito as culturas, né? Essa é a nossa diversidade colorida, né? Assim como as culturas candomblé, né? As cantorias, que ela tem todo um sagrado, né? E eu acho que é uma conexão que se tem, né, com essas culturas. Muito pouco, muito parecida, né, com a cultura indígena, né? O meu avô o meu avô, parte de pai, faleceu. Ele era pajé, né? Então ele tinha muito essa questão, né, da espiritualidade, essa conexão, né, e já o outro vô também, parte de mãe, ele é pajé também, ele já é o que reza, né, é o que faz reza para criança, e o meu avô, parte de pai, ele já era pajé de fazer remédios medicinais, né, e ele tinha toda uma espiritualidade de conexão com os ancestrais mesmo, né? Aí, quando Noah fala, né, da casa, de todo esse processo, assim, me lembra muito a cultura indígena, né? A gente tem que aprender mesmo, né? Conhecer mais a nossa diversidade cultural. É só um comentário mesmo. Eu não tenho uma pergunta, mas também um comentário, uma fala a agregar. Eu acho muito interessante é que em vários momentos da fala de Joana, eu consegui linkar, né, a minha cultura, né, a minha vivência do candomblé, né, das religiões matrizes africanas, à sua cultura, Joana. É muito interessante quando você fala das meninas que vão perdendo o cabelo nesse novo recomeço de vida. Eu faço um link aí disso com o renascimento para nós, como Iaô, né? Para orixá, que Iaô significa noiva, né? Então é quando essa pessoa ela está se iniciando para orixá, ela tem seus cabelos raspados também, né? Ela fica careca, tem seus cabelos raspados, e esse cabelo raspado simboliza que ela tá nascendo novamente e está firmando um pacto sagrado com o seu orixá, né? E essa palavra Iaô, ela significa noiva, independente de gênero, ela significa noiva, entendeu? E aí, eu não pude... Você falando, eu estava linkando, eu falei, caramba, tem tudo a ver, assim, está tudo conectado de alguma forma, as culturas elas estão entrelaçadas, estão se dialogando, né? De alguma forma. E eu achei muito maneiro assim, a sua fala, e em vários momentos eu fui me encontrando também na sua fala. Eu tenho um avô também que ele é mateiro, ele está com 89 anos hoje e é parte de pai, e ele tinha costume de ir para a mata buscar erva para trazer para minha avó, que era Yalorixá, né, que era a mãe de santo, para ela no terreiro. E aí eles ficavam conversando sobre ervas, e ele falava do sentido medicinal para ele, do lado dele, que cada erva tem esse poder de cura, né, ali. E ela falava sobre a questão espiritual também da erva e também da parte medicinal, né? Então, tinha esse diálogo. E esse aprendizado dele sobre ervas é dos mateiros, né, dos indígenas da região, dos caboclos ali, da galera que já morava ali, né, ribeirinha, a galera que está ali no mato.
que vive ali, e ele traz esse aprendizado, esse ensinamento ancestral, ele conseguia se dialogar diretamente com a minha avó, né? Isso era muito interessante. E aí, na sua fala, eu estou conseguindo dialogar com você e entrar em comunhão, né? Culturalmente falando, ancestralmente falando. Realmente, por isso que eu não quis fazer pergunta, né? Quis só fazer comentário, porque eu acho que particularmente aqui, eu já estava entendendo muito você, né? Da cultura, dessa ligação, né? Com a avó. A gente falou muito aqui da avó, né? Dessa ancestralidade. É porque é deles que vem essa força, né? De a gente continuar mantendo as nossas tradições, da cultura ticuna, que eu falo, do ritual da Moça Nova. Realmente é uma renovação, né? As culturas são parecidas, né? Mas ela só tem, cada cultura tem sua particularidade, né? Cada povo ele tem a sua cultura, né? Cada povo tem o seu ritual de uma forma diferente. Por exemplo, eu moro aqui no Maranhão, né? E eu pude conhecer o ritual do povo Guajajara, né? O povo Guajajara tem um ritual chamado Menina Moça, que são parecidos com o nosso. Menina Moça, o nosso é ritual da Moça Nova. Só que é diferente, a Moça Nova do povo Guajajara, elas se pintam, elas ficam também numa maloca, né, num tapiri, elas ficam lá durante a noite toda. E aí a festa, né, durante o ritual da Menina Moça, elas saem pintadas, assim mesmo também como do povo ticuna, porém elas não podem olhar para cima, né? Elas não podem olhar, elas têm que só olhar para baixo a noite toda, né? Elas não podem olhar assim, elas têm que ficar só assim, ó, né? Enquanto os anciões estão cantando, né? Com elas cantando as cantorias do povo Guajajara. Então são culturas diferentes, né? Cada povo, cada indígena tem a sua cultura, tem suas particularidades. Assim, o povo ticuna, né, do ritual da Moça Nova, arranca os cabelos, é o momento que as anciãs estão preparando ela, a mãe está preparando ela para o mundo, né? Para a sociedade não indígena ou para a sociedade indígena, quando ela se tornar, quando ela vai se casar, como ela vai cuidar dos seus filhos, como é que ela vai cuidar da casa, de fazer artesanato, enfim, como é que ela vai cuidar da roça, principalmente, né? Então, ela passa por esse processo. Então, realmente uma renovação. E a moça, né? Ela recebe a força, né? A força de uma mulher ticuna. Então, é muito parecido também. E os cantos, né? Os cantos têm que viver, né? As cantorias, os nossos cantos, elas precisam continuar, né? Porque a gente só é uma passagem, é um caminho, e os outros seguirão esse caminho para dar continuidade, né, na nossa cultura. E é isso, por isso que a gente está aqui conectados hoje para falar da nossa cultura, da nossa resistência. Eu fiquei muito feliz de poder ter esse compartilhamento com vocês e poder também aprender com vocês. Obrigada. Joana, Noam, agradeço muito a vocês pela contribuição e por todas as conversas de todo mundo que está aqui, sai renovado com as falas de vocês. Espero que muito em breve a gente se conheça pessoalmente. Joana não está aqui do meu lado, então não sei o que está se vendo. E tomara que esses encontros sejam possíveis muito em breve para a gente poder cantar e celebrar juntos. Queria agradecer a todo mundo que está aqui até agora com a gente e vou compartilhar a nossa telinha aqui para encerrar o evento. Obrigado, gente.